Hora de nossa parceria com o Bom Dia Mercado. A gente fala com Théo Takara, editor-chefe do BDM Online. O que está na agenda de Rosa Riscala nesta sexta-feira tão disputada e, principalmente, última sexta-feira de uma semana cheia aqui para o Brasil, antes da virada do ano. Théo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Vamos falar primeiro do cenário externo aqui antes de falar de Brasil, que foi uma semana agitada, mesmo aí como você lembrou, né? Semana termina lá fora aí com a decisão de política monetária do Banco do Japão, né, o BOJ, que anunciou aí na madrugada de hoje aí um aumento de juro básico por lá em 0,25 ponto percentual para 0,75% ao ano. É o nível mais alto do juro japonês em 3 décadas e uma decisão que já era amplamente esperada aí pelo mercado. O presidente do BOJ, né, o Kazuo Ueda, afirmou aí que, após a decisão, que os juros poderão continuar subindo caso a economia japonesa e os preços evoluam aí em linha com as projeções do Banco Central. Ele também espera aí que os salários sigam crescendo em 2026, mas ponderou aí que é difícil, né, definir qual é o nível de juro neutro para a economia japonesa. Também lá fora, o mercado deve seguir repercutindo o dado da inflação americana, né, divulgado ontem, que veio mais fraca que o esperado e ampliou aí ligeiramente as apostas em relação ao corte de juros pelo Fed em janeiro, de 24,4% para 27,7%, segundo o levantamento do CME Group. Né? A expectativa de uma pausa no afrouxamento monetário, porém, segue majoritária aí, com mais de 72% das apostas. Por isso mesmo, né, a próxima rodada de indicadores americanos será importante aí para medir se essa precificação mais dovish do mercado se consolida ou se os investidores vão continuar mais inclinados a acreditar na manutenção de juros pelo Fed. A agenda de indicadores desta sexta-feira nos Estados Unidos terá a divulgação das vendas de moradias usadas em novembro e do sentimento do consumidor, que é medido pela Universidade de Michigan, com os dados aí de dezembro e também expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Ambos os dados saem ao meio-dia pelo horário de Brasília. Na Europa, saiu hoje cedo aí o índice de inflação ao produtor, o PPI da Alemanha, né, que recuou 2,3% em novembro, após uma queda de 1,8% em outubro na comparação anual. A queda foi maior aí do que o esperado pelo mercado, né, pelos economistas, que era de um recuo de 2,2%. Também foi divulgado agora de manhã as vendas ao varejo no Reino Unido, que caíram 0,1% em novembro, na comparação com outubro, após um recuo de 0,9% no mês anterior. O dado acabou vindo pior que a expectativa, que era de alta de 0,4%. E na Rússia, o Banco Central cortou os juros básicos por lá em meio ponto percentual para 16% ao ano, dentro do esperado aí pelos economistas. Essa foi a quinta redução consecutiva da taxa básica russa, Gabriel. A gente sonha com este cenário. 5 reduções seguidas aqui para o Brasil, mas parece, Théo, que estamos ainda muito distantes desse resultado, viu? Aqui para o Brasil ainda, aí trazendo a conversa para cá, meu caro, tem agenda importante lá em Brasília. Votação de orçamento para 2026 estava marcada para ontem, foi adiada para hoje. Teoricamente, o ano parlamentar acaba na próxima segunda, mas os parlamentares querem correr com essa pauta na sexta-feira para dar uma descansada um pouquinho antes. Não é só para descansar, não, né? Tem mais coisa em jogo nessa história, né, Gabriel? O projeto do orçamento do ano que vem vai passar por uma análise às 9 da manhã na Comissão Mista do Orçamento, a CMO, e ao meio-dia o Davi Alcolumbre, né, convocou aí uma sessão conjunta do Congresso para que os deputados e senadores votem o texto. Né? Essa disposição dos parlamentares aí para trabalhar em plena sexta-feira em Brasília, às vésperas do Natal, tem uma explicação bastante importante. Né? Sem votar o orçamento, as emendas parlamentares não podem ser liberadas pelo governo, ou seja, se virar o ano, começa o ano sem emenda. E como a gente sabe, né, ano que vem tem eleição. Já tem definido aí nesse projeto do orçamento um calendário de pagamento acelerado dessas emendas, de forma que 55% do valor total previsto, aí, né, do total de cerca de 40 bilhões, seja distribuído pelo governo até o início de julho, portanto, 3 meses antes da disputa eleitoral, quando aí deputados e senadores estarão buscando aí a reeleição em seus redutos políticos. E além da votação do orçamento, a agenda dessa sexta-feira aqui no Brasil, né, tem agora, às 8h30 da manhã, a divulgação das contas do setor externo em novembro pelo Banco Central. Né, a moderação aí no saldo comercial deve levar a um novo déficit de transações correntes de 5 bilhões de dólares, segundo a estimativa dos economistas, após um saldo também negativo de 5,121 bilhões em outubro. Já o investimento direto no país, o chamado IDP, deve mostrar uma entrada líquida de 6,3 bilhões de dólares em novembro, que vai representar uma
desaceleração aí em relação aos 10,9 bilhões de dólares que entraram em outubro. E logo mais às 10h30, o Banco Central fará dois leilões de linha, né, no câmbio, aí, que são as operações de venda de dólares com compromisso de recompra. Né? Esses dois leilões devem somar 2 bilhões de dólares no total, para uma rolagem de vencimentos de operações semelhantes que foram feitas anteriormente aí pelo BC, Gabriel. Terminamos o ano pelo menos diferente do ano passado. Não tem leilão extraordinário, pessoal vendendo dólar à vista para tentar evitar problemas no mercado de câmbio Aquele brasileiro. Desespero no câmbio, né? Exato, não tem a fuga desesperada e olha, já estamos em 19 de dezembro, então acredito que neste ano, caso algo muito extraordinário não aconteça, não teremos aquela corrida do ano passado, bem parecida, que virou bastante tensão por aqui, dólar em 6,30, Delta Car, que é muito alto. Claro, o mercado está de olho, meu caro, nos bastidores políticos. A gente fala sobre essa disputa sobre o orçamento, mas também tem corrida para o Palácio do Planalto em 2026. Como é que está a percepção em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Nós tivemos dois Flávio Days. Há 2 sexta-feiras atrás, nós tivemos o anúncio, provavelmente, da candidatura, queda forte na Bolsa de Valores, alta forte para o dólar. Logo em seguida, a candidatura foi confirmada. Como é que está a leitura agora, Théo? Pois é, né? Um dos líderes mais poderosos do Centrão, né, o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, disse ontem numa entrevista que se até março a candidatura do Flávio Bolsonaro não mostrar viabilidade eleitoral, ele acredita que a tendência é que o ex-presidente Jair Bolsonaro recue aí da sua decisão de apoiar o filho, né? E Ciro acha até que Bolsonaro não vai arriscar esse seu capital político se não for para ganhar essas eleições, né? Apesar da última pesquisa Genial Quest ter mostrado o Flávio com um desempenho melhor do que o Tarcísio de Freitas, né, o governador paulista, numa eventual corrida de ambos ao Planalto, Ciro Nogueira avalia que o projeto presidencial do atual governador paulista não está enterrado, né? Ele insiste aí que tudo vai depender da viabilidade eleitoral do Flávio. Diante das câmeras, o Tarcísio segue afirmando que apoia a candidatura do Flávio e que ele não pretende entrar nessa briga e que vai concorrer à reeleição pelo governo de São Paulo. No meio dessa história toda, surgiu uma novidade aí que pode apimentar ainda mais as expectativas sobre quem será o grande nome da direita para enfrentar o presidente Lula nas eleições do ano que vem. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou Jair Bolsonaro a conceder uma entrevista ao portal Metrópolis aí na próxima terça-feira, dia 23, lá na sede da Polícia Federal, onde ele está preso. Será a primeira vez aí que o ex-presidente falará em público, né? Desde que ele teve a prisão domiciliar decretada por Moraes já há alguns meses e que depois foi transferido aí para o regime fechado por ter tentado violar a tornozeleira eletrônica. Certamente o Bolsonaro será questionado aí sobre seu apoio ao filho e como o Tarcísio fica nessa história. Enquanto isso, o mercado deve continuar mantendo aí a guarda elevada, se protegendo de alguma nova surpresa ou ruído eleitoral nesse final de ano, né? Quem sabe a gente tem aí um Bolsonaro Day, né, no dia 23. E como eu brinco com a Débora, né, já chegou o 2026 lá em Brasília, né? Chegou até antes do que na Austrália, Gabriel. Chegou, tá abraçado com o mercado financeiro, tá todo mundo de olho, é nas eleições do ano que vem. O próprio Flávio Bolsonaro disse, quando foi perguntado sobre Tarcísio, nós precisamos de Tarcísio forte em São Paulo, já destinando o governador à candidatura para a reeleição, mas vamos ver o que diz Bolsonaro na próxima semana. Obrigado. Théo Takar, sempre bem-vindo, meu cara. Agradeço pela parceria. Uma ótima sexta-feira a vocês. Bom dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, até.